Estamos aqui hoje na Biblioteca Pública Municipal, recebendo a doutora Malba Tânia Varjão, e vamos falar um pouco da vida do senador Valdo Varjão. Na oportunidade, eu quero aproveitar a visita e fazer a entrega de uns livros de doação aqui para a biblioteca. Obrigada. Então, Malba, conta pra gente, a família do seu Valdo veio do Ceará para o Centro-Oeste, não foi isso? Sim. O que propiciou essa vinda? Sim, naquela época, muitas famílias vinham naqueles pau de arara, vinham do Nordeste para a região central do Brasil, né? E a família do meu pai não foi diferente. Então, em busca, assim, de trabalho, meu avô era ferreiro, trabalhava com maquinário pesado, era maquinista lá no Ceará e veio para fazer máquinas para o garimpo. Então, ele fazia máquinas e também garimpava, né? Então, meu pai veio com 3 anos de idade, para fazer 4 anos, direto para a região de Baliza. O seu Valdo Varjão foi um grande incentivador turístico da região de Barra do Garças, levando o nome do município a ser conhecido mundialmente. Como que começou todo esse projeto? Mas ele, lá na Baliza, como eu disse, quando ele veio na infância, ele via toda essa cultura. Lá tinha uma cultura muito rica dos nordestinos e ele trouxe essa cultura para a Barra. Ele era um incentivador da Barra. Então, desde criança, ele foi muito voltado para as artes. Ele era músico, se tornou músico com 15 anos de idade e ele era encantado com as belezas naturais de Barra do Garças. Então, falando para o prefeito da época que precisava fazer um marketing para que a Barra tivesse assim uma visibilidade maior, e as dificuldades assim do município se fazendo uma sustentabilidade turística e cultural, ele resolveu lançar esse projeto que fez com que Barra se tornasse conhecida nacional e internacionalmente, devido a essa projeção, porque foi o primeiro aeroporto do mundo. Então, a verdade era a vontade de destacar mesmo Barra do Garças no cenário nacional e internacional. Em homenagem aos garimpeiros, o senador Valdo Varjão escreveu um livreto intitulado O Garimpeiro, Poemas, onde diversos poemas são assinados por Teupin. Quem seria Teupin? Então, aqui está o livro, o Garimpeiro, né? São livros de poema, ele homenageava muitos garimpeiros que eram pioneiros aqui da região. E esse Teupin, ele era um pseudônimo. Ele trocou as letras do nome dele, V por T, A por E, L por P. Então, o O por N e o N por M. Então ficou sendo um pseudônimo Teupin. Isso já vinha da adolescência dele. Apesar de ser uma pessoa assim, na hora que ele ia falar de sentimento, ele ficava muito tímido. E Teupin era um pseudônimo que ele usava para ele expressar livremente o amor que ele tinha por essa região. E ele tinha outros pseudônimos Outros também, pseudônimos, né? Sim. Ele fazia, de acordo com a poesia, ele usava o pseudônimo. Então as pessoas pegam um livro garimpeiro e pensam que outros escritores, mas eram pseudônimos que ele usava de acordo com o tipo de poema que ele escrevia. Ele imaginava ser reconhecido pela Academia Mato Grossense de Letras? Não, ele não tinha essa pretensão. Ele escrevia apenas para deixar guardadas as memórias de Barra do Garças. Ele tinha muita vontade de que a juventude participasse, conhecesse as histórias dos pioneiros. Ele dizia que uma cidade sem passado era uma cidade sem presente que não teria futuro. Então ele queria levar para a juventude todas as histórias das pessoas que fizeram essa terra, que formaram. Da região. Da região. E aí, em consequência disso, da luta que ele empreendeu, é que veio o reconhecimento. Mas foram 22 livros. Sim, ele não tinha essa pretensão. Ele fazia, à medida que ele aprontava, não era bem direcionado a fazer um livro. Ele fazia as histórias, os casos. À medida que ele tinha histórias bastante, ele se via na condição de publicar essas histórias. Sempre histórias verdadeiras, sempre de pessoas que ele conheceu, que contavam, desde a adolescência, que ele assim sempre gostou muito de caso, de ouvir a história da vida das pessoas. Então são todas histórias assim de vivências mesmo, de pessoas que ele conheceu.
A Biblioteca Pública Municipal Senador Valdo Varjão possui diversos livros da autoria do senador Valdo Varjão. Muitos deles são considerados até obras raras, porque as pessoas vêm à procura. Nós temos só um exemplar de cada, são livros difíceis de serem encontrados, mas estão aqui guardados no nosso acervo da nossa biblioteca. A Academia de Letras, Cultura e Arte do Centro-Oeste fez uma biblioteca digital e digitalizou num projeto esse livro Raízes e esse livro Janela do Tempo, que se encontra digitalizado na página da Academia de Letras. Porque muitas pessoas aqui, esse livro Raízes, tem um teatro que ele faz do início de Barra do Garças, do povoamento, né? Primeiro os garimpeiros, depois a Fundação Brasil Central, depois os gaúchos e assim por diante, até chegar a essa era que a gente se encontra. E esse aqui, Janela do Tempo, também fala do passado, é uma referência ao passado. E os outros exemplares já se tornaram raridade, porque é a única fonte que tem de pesquisa da nossa história, da história, né, do Vale do Araguaia e da Barra do Garças. Ele escreveu esse livro também de Baliza, tem um de Torixoréu, tem de Aragarças. Ele considerava todas essas cidades aqui, Pontal, Barra, como, né, cidades irmãs. Eu tentei fazer durante a vida toda, assim, resumos. Eu fiz um site para pesquisas escolares, eu tinha um site e sempre as pessoas ligavam, www.valdomvarjão.com.br. Desse site virou um portal de notícias e agora resultou na edição desse livro que está sendo lançado. Aqui está o convite do evento, onde essa obra está sendo lançada, no Centro Cultural Valdo Varjão, dia 16, às 20 horas, com a presença das autoridades. E vamos estar fazendo esse lançamento com um belíssimo documentário do artista Genito, cinegrafista, Genito Santos, e um coquetel oferecido para as pessoas que fizerem presente e o livro autografado.